tarde, meus caros alunos do segundo ano do ensino médio. Para quem não me conhece, eu sou Matilde Sabrina e hoje a gente vai falar sobre Friedrich Nietzsche, uma filosofia a golpes de martelo. Nietzsche nasceu em Hocken, uma localidade da Alemanha atual. Filho de um culto pastor protestante, estudou grego, latim, filologia e teologia. Mente brilhante. Aos 24 anos, tornou-se professor titular de filologia na Universidade da Basileia. Ainda jovem, começou a sentir os sintomas de uma doença que o levaria progressivamente a episódios de perda da consciência e a crise de loucura no final da vida. Nietzsche realizou uma crítica radical e impiedosa da tradição filosófica e dos valores fundamentais da civilização ocidental, construindo um pensamento diferente e original, uma filosofia a golpes de martelo. Nesse contexto, golpes de martelo estaria dirigidos aos conceitos de razão e moralidade, e aos conceitos filosóficos de valores morais. Olá, pessoal, eu sou a Maíra e vou dar continuidade sobre o que a Matilda está explicando para vocês. Ela estava falando de Nietzsche, né? Uma filosofia a golpe de martelo. Eu vou falar um pouco sobre a influência em Schopenhauer. Schopenhauer ele foi um dos continuadores da reflexão kantiana, né? E um crítico veemente dos seus desdobramentos metafísicos que ele teve. Seus ataques dirigiam-se especialmente a Hegel, a quem ele definia como charlatão e acadêmico mercenário. Pois para Schopenhauer, a essência do mundo seria a vontade, ou seja, a vontade de viver, entendida como um princípio presente em todas as coisas da natureza. A vontade seria uma pulsão ou impulso cego, carente de fundamentos ou motivos. No ser humano, essa vontade torna-se desejo consciente, a qual não sendo satisfeita, provocando sofrimento. No entanto, o desejo satisfeito gera tédio, na qual medida em que alcançamos e temos que já não desejamos. Pois assim a vida oscila, né, de sofrimento ao tédio, como se fosse um pêndulo. Essas vontades é incansável como força que impulsiona todos o indivíduo, afirma sua existência sem pensar nos demais, seria a origem das lutas entre seres humanos. Portanto, essa origem de todas as dores e de sofrimentos, quais as pessoas estão condenadas. Assim, para Schopenhauer, a felicidade não passaria de uma sensação, um momento negativo dessas privações. Genealogia da moral. Posteriormente, Nietzsche desenvolveu uma crítica intensa dos valores morais, propondo uma nova abordagem, a genealogia da moral, isto é, o estudo da formação histórica dos valores morais. Sua conclusão foi de que o bem e o mal não constituem noções absolutas, no entendimento de que as concepções morais são elaboradas pelos seres humanos, a partir dos interesses humanos. Então, Nietzsche discute as origens dos sentimentos morais, a partir das ideias de duas classes, a dos senhores e a dos escravos. Com isso, ele deseja entender as condições da criação dos juízos morais e a consequência desse juízo para o desenvolvimento da sociedade. A classe dos senhores tem duas classes rivais, a guerreira e a sacerdotal. A guerreira é aquela que cultiva as virtudes do corpo, e a sacerdotal inventa o espírito. E é através dessa rivalidade que surgem as duas morais, a moral dos senhores por um lado e a moral dos escravos por outro. Para a moral dos senhores, os fortes e os nobres utilizam o termo bom, tendo como antônimo o termo ruim, tipo uma luta. O lutador bom ganha do ruim por a técnica que ele usa. E para a moral dos escravos, os fracos, doentes e escravos utilizam o termo bom, tendo como antônimo o termo mau, tipo crueldade, maldade. Quando os fortes
deixam de fazer uma avaliação técnica e passam a fazer uma avaliação moral, eles se dão conta de que eles são os maus. E daí eles ficam arrependidos. Assim, os fortes não são mais fortes. Eles deixam de ser lobos e acabam se tornando ovelhas, animal de rebanho. Por isso, Nietzsche denunciou a existência de uma moral de rebanho na civilização cristã e burguesa, pois essa moral estaria baseada na submissão irrefletida e acomodada de grande parte das pessoas aos valores dominantes. Agora eu vou falar um pouco sobre o linismo, né? O que significa linismo? O linismo significa nada autêntico. O linismo diz respeito à negação de todos os valores de fundamentos que poderíamos chamar de verdade, ou até mesmo a rejeição de qualquer tipo de sentido atribuído na existência do ser humano. Então podemos dizer que o niilismo, enquanto doutrina filosófica, ela traz um nível de linismo bem radical, destruindo qualquer tipo de convicção ou qualquer tipo de verdade ou que seja sobre a própria realidade. De acordo com Nietzsche, o linismo moderno assenta-se em grande parte das ideias da morte de Deus. A morte de Deus é uma metáfora, uma constatação de crise dos valores absolutos, em especial das ideias religiosas.